Conduta escolar para crianças e adolescentes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vocês querem ter dicas sobre isso? Olá, eu sou Luciana Brits, psicopedagoga e psicomotricista aqui da NeuroSaber. E hoje eu vou dar algumas dicas de como você, professor, com algumas pequenas adaptações, pode auxiliar e muito o seu aluno que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dessa forma, é muito importante algumas dicas, nem são dicas tão assim elaboradas, algumas pequenas mudanças que podem fazer muita diferença e ajudar não só esse seu aluno que tem o TDAH, mas também todos os alunos. Como a gente sabe, o TDAH ele é um transtorno que afeta muito a atenção e a memória. Então, essas dicas que eu vou estar falando para vocês são dicas que você pode estar implementando para todos os alunos e podem ser decisivas em momentos de exposição de conteúdos, em momentos de prova e tudo mais. Primeira coisa, converse com seu aluno e veja se ele gostaria de sentar mais próximo a você. Geralmente, esses alunos nós deixamos mais perto do professor, perto ali da mesa, para o professor poder ter um maior contato e perceber se ele está prestando atenção ou não na aula. Uma outra dica, quando você perceber que às vezes ele não está prestando atenção, evite ficar chamando o nome dele, né? Por exemplo, Zezinho, Zezinho, está prestando atenção? Não. Veja se ele não está prestando atenção, coloque a mão no ombro dele. Às vezes, somente esse gesto de estar colocando a mão no ombro já faz a conexão e ele fica prestando atenção. É muito desgastante o professor ficar toda hora chamando o nome do aluno e o aluno para prestar atenção. Vai ter uma hora que o aluno nem mais vai querer ficar falando ou prestando atenção de tantas as vezes que o professor vai estar chamando o nome dele. Então, a dica de pôr a mão no ombro para estar chamando a atenção dessa criança ao invés de falar o nome dela sempre, é uma dica bem significativa e pode fazer a diferença aí. Uma outra coisa, é muito legal você estar mudando o tom de voz durante a aula. Durante uma explicação, às vezes meio demorada, meio longa, é bem importante que você uma hora fale com um tom mais lento, mais rápido, mais grosso, mais fino, enfim, faça modulações no tom de voz, para que essa criança, esse adolescente, enfim, esse aluno, ele possa ter a atenção retida e não ficar uma coisa monótona, não é mesmo? Uma outra coisa bem importante, utilize sempre uma linguagem clara e objetiva e faça às vezes uma pergunta simples. Fulano, você entendeu o que eu quis dizer? Repete rapidinho aí o que eu falei para você. Isso é muito importante porque dá um feedback para ver como ele entendeu e como ele processou a informação que ele estava ali ouvindo e tendo do professor, ok? Quando forem dar as avaliações, quais as dicas que são bem significativas? Prestem atenção. As avaliações devem ser muito objetivas. Essas perguntas que às vezes a gente põe de pegadinha, assinale só as alternativas erradas ou questões que na verdade não querem verdadeiramente ver o conteúdo, mas querem ver o nível de atenção. Isso não vai levar a nada ao seu aluno. É muito, muito importante que as perguntas e os questionamentos na prova sejam extremamente objetivos. Quando ele dê a prova para você, você olha a prova e perceba se ele teve ali alguma coisa que pode ter sido algum problema de atenção. Dê a prova novamente para ele, reveja algumas questões, dê alguma dica para mostrar para aquele aluno que tem ali alguma coisa que ele pode ter feito, às vezes por pura desatenção, e não porque ele não sabe o conteúdo da prova. Isso é muito importante, porque geralmente na prova esses alunos estão muito nervosos. E não é assim comum a gente ouvir dos pais falarem que os pais estudaram horas e quando chega na hora dá o famoso branco e esses alunos acabam respondendo coisas erradas e coisas e matérias que eles já estudaram com os pais. E os pais ficam muito tristes, frustrados e os alunos muito mais, porque viram o esforço deles ser jogado ralo abaixo, porque eles perceberam ali que às vezes não vão tirar uma nota boa, mesmo tendo estudado e sabendo a matéria. É muito importante a gente ter em mente que esses alunos eles estão lá para nós vermos o nível de conhecimento deles na matéria e não para ficar dar pegadinhas ou testezinhos para ver alguma coisa que seja fora disso.
ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo, marquem aí professores, coloquem comentários, deem sugestões para nós estarmos fazendo mais vídeos e tem mais, hein? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Toda semana nós temos dicas muito legais e vídeos muito bacanas que você vai poder estar trabalhando aí todas as esferas da aprendizagem, comportamento e desenvolvimento na infância e na adolescência. Um abraço!